Imagina só que bizarro descobrir que o número 23 está presente em tudo na sua vida. Bem assustador, né? E é exatamente isso que acontece em Número 23 de 2007, o filme que nós vamos falar no vídeo de hoje. Então, se você também gosta dessa obra e quer se aprofundar ainda mais no universo deste filme e descobrir curiosidades bem interessantes, fica nesse vídeo até o final que ele tá bem legal e muito perturbador. This fucking number, 23. Eu sou o Gabriel, esse é o canal Videoterapia. Se você é novo por aqui, se inscreva agora mesmo, que será bem legal ter você conosco. Deixe o seu like e um comentário no início do vídeo, que ajuda bastante a impulsionar o conteúdo. Então já escreve aqui nos comentários o número 23, que eu vou deixar um coraçãozinho pra vocês, já que este número está presente durante o vídeo inteiro. Clique também no botão do Hype, que é uma ferramenta nova aqui do YouTube, que ajuda canais que estão começando a ganhar mais visibilidade. Então, só clicar aqui em Hypar, que vocês ajudam bastante no meu trabalho. Número 23 com certeza marcou os anos 2000, já que tem uma história bizarra, e eu lembro exatamente do marketing desse filme, né, que coloca o Jim Carrey pela primeira vez em um filme de terror e suspense, que era um ator que todos estavam acostumados a ver na parte ali da comédia e tal, e instantaneamente todo mundo ficou curioso pra assistir este filme. Ele fez bastante sucesso no cinema e mais ainda em home video, principalmente nas feirinhas de camelô, né, que só quem viveu essa época lembra como era. Eu particularmente tive uma obsessão por este filme num período da minha vida que eu assistia direto, né? Eu tinha ele em DVD, eu adorava os personagens, a história que era contada do livro que o personagem principal lê. Quem gosta, né, dessas coincidências com relação a números, previsão de futuro, números amaldiçoados, vai curtir muito a experiência deste filme. Esta obra é dirigida por Joel Schumacher, que já apareceu várias vezes aqui no canal. É um diretor que eu gosto bastante do trabalho dele, e ele sempre traz obras ousadas, tanto pro terror ali, pro suspense, quando ele também se arrisca em outros gêneros, como por exemplo filmes de quadrinho. Ele fez o Batman Eternamente, né, e depois fez o polêmico Batman e Robin, que tem a questão dos mamilos. Ele tem alguns filmes de suspense bem interessantes também, como por exemplo Linha Mortal, de 1990, que eu acho um filme sensacional. Então é um diretor que eu particularmente gosto muito dos trabalhos dele. Coincidentemente, este filme foi lançado no dia 23 de fevereiro de 2007. Coincidência? Acho que não. Claro que não, né? Tudo isso daqui foi parte do marketing para vender o filme. E falando, né, dessa obsessão com o número 23, tem várias curiosidades envolvendo essa obsessão com o número que eu deixei para a parte das curiosidades. Então, fica nesse vídeo até o final que tem muita coisa legal. Se você já é um inscrito aqui do canal, você sabe como esse tipo de vídeo funciona por aqui. Então eu vou contar a história completa do filme com muito spoiler. Vou falar alguns pontos que eu observei enquanto eu reassisti a trama. Vou explicar o final para vocês, porque ele tem um final que algumas pessoas acham meio confuso e tal. Então eu vou explicar tudo para vocês e depois eu conto essas curiosidades bem legais. Esse filme ele tem vários personagens, mas o núcleo que realmente importa é o núcleo pequeno, então eu já vou falar o nome deles para vocês irem se familiarizando. Nós temos o protagonista, que é o Walter Sparrow, primo do Jack Sparrow. Não, brincadeira, isso daí eu não sei, mas é o Walter Sparrow, interpretado por Jim Carrey. Jim Carrey é um ator que dispensa apresentação, o cara é fenomenal, eu adoro os trabalhos dele, principalmente quando ele arrisca numa obra mais dramática, como é o caso de O Show de Truman, que eu acho um dos melhores filmes do mundo. Ele também fez Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, que eu acho sensacional. Então é um ator que eu acho sensacional. Seguindo para sua esposa, a Agatha, interpretada por Virginia Madsen, uma atriz que ficou extremamente popular no terror por conta de Candyman, de 1992. Ela era protagonista do filme. Depois ela fez também outros filmes de terror, como O Número 23. Depois ela fez Evocando Espíritos. Tem o filho deste casal, que é o Robin Sparrow, interpretado por Logan Lerman. Este ator ficou bem popular por fazer a adaptação de Percy Jackson, o Ladrão de Raios. Ele era o personagem principal, né, o Percy Jackson. E ele também atuou em filmes bem aclamados pela crítica, como As Vantagens de Ser Invisível. Ele era o protagonista do filme. Esses personagens são os principais, né? Mais ainda o Walter e a sua esposa Agatha. Mas tem alguns coadjuvantes que também serão importantes para a história, como é o caso do professor Isaac Frank, interpretado por Danny Huston. É claro que tem outros personagens também que vão aparecer e que de certa forma serão importantes para a trama, mas quando eles aparecerem eu falo o nome deles. O filme começa no dia 3 de fevereiro, que é aniversário do Walter. A gente descobre um pouco sobre ele, e ele trabalha no controle de zoonose. E ele trabalha resgatando animais de rua. Então, quando a pessoa encontra algum animal meio agressivo e tal, eles entram em contato com a zoonose e ele vai lá dar um jeito naquele animal. Então ele pega, né, devolve pro dono, enfim. E o chamado é de um cachorro que apareceu num restaurante chinês. Ele vai até aquele endereço e vê que o nome do cachorro é Ned. E ele tem um método para conseguir capturar os cachorros, que é o seguinte: ele vai contando uma história
pra distrair o cachorro. Pois é, ele começa a falar sobre alguma coisa e ele vai chegando ali com aquela coleira pra colocar no cachorro e ele faz isso. Só que quando ele chega perto do cachorro, ele meio que tem uma visão, ele fica um pouco perdido e o cachorro morde o braço dele e sai correndo. Ele vai atrás do cachorro e o cachorro chega num cemitério e ele deita na lápide de uma mulher chamada Laura Tollins. Guardem este nome. E neste meio tempo a gente acompanha também a Agatha, a esposa do Walter. Ela tem uma loja muito bombada de bolos e ela fez um bolo pro seu marido para comemorar o aniversário dele, só que ele está atrasado, né? Porque ele foi mordido lá pelo cachorro. Então ela tá ali esperando perto da rua da loja dela. Ela olha no fundo da livraria e um livro chama muito a sua atenção. Ela chega perto daquele livro e vê que o título dele é Número 23. É o único livro com a capa vermelha no meio de todos aqueles outros livros e ela compra este livro para dar de presente pro seu marido Walter. O Walter chega atrasado ali, mas acaba encontrando a sua esposa, né? Ele vê aquele livro e fala, nossa, um livro de presente, que estranho. Ela, pois é, achei a história bem interessante. E o autor do livro é um tal de Topsy Creeds. Ele vai comemorar um aniversário dele com alguns amigos da Agatha, já que ele não tem muitos amigos. Na verdade, ele não tem amigos. E eles estão reunidos na casa do Isaac. Só que o Walter, ele se sente meio deslocado. Então ele vai ali pro canto e começa a ler o livro. E aqui nós temos uma divisão dos núcleos. Nós temos a história do filme acontecendo de forma simultânea com a história do livro. E os mesmos atores que estão no filme, né, o Jim Carrey, a Virginia Madsen, eles também são os atores que interpretam os personagens do livro. Inclusive, só um parêntese de indicação para vocês de filme, tem uma outra obra que também tem essa brincadeira com os personagens chamado Animais Noturnos. É um filmaço, fica aí a recomendação para vocês. Enfim, voltando agora pro número 23, e uma das primeiras frases que tem no livro é a seguinte: se você encontrar semelhanças dos personagens do livro com alguém vivo ou morto que você conheça, é melhor parar de ler. E aqui nós conhecemos o protagonista, que tem o apelido de Fingerling, e este apelido tem como origem um desenho chamado Fingerling no Zoológico. No dia seguinte, 4 de fevereiro, o Walter precisa ir até uma terapeuta do trabalho, já que ele foi mordido por um cachorro, então ele precisa passar por uma terapia. Aparentemente tá tudo bem com ele, ele tira o dia de folga, e ele aproveita o dia de folga pra continuar a leitura. E ele entra numa vibe muito delícia de leitura, que é quando você começa a devorar o livro. Eu acho que todo mundo já passou por isso, né? Quando a história tá muito interessante e você não consegue parar de ler, você fica ali, né, obcecado por aquela leitura. E o livro começa com a história do protagonista, quando ele ainda tinha 8 anos. Então a gente vê que o pai dele era um contador e uma das regras do pai dele era: você nunca pode atravessar a cerca para ir até a viúva Dobkins, que é a vizinha deles. Mas um dia o cachorro da viúva Dobkins invadiu a cerca do Fingerling e ele leva o cachorro de volta lá para casa dela. Quando ele chega na casa da viúva, ele a encontra na cama, morta. Na cabeça dele, ele já começou a imaginar que de repente tinha um assassino, um serial killer ali na cidade, mas na verdade ela tirou a própria vida, né? A gente vê as marcas ali dos cortes nos pulsos dela. Nesse primeiro capítulo, nesse início de livro, o Walter encontrou várias similaridades da história do Fingerling com a sua própria história. E ele começa a conversar sobre isso com a sua esposa, com a Agatha. Mas a Agatha, ela não dá muita atenção. Ela fala que isso é normal, que toda vez que você lê um livro, é como se o autor tivesse roubado algo da sua vida e colocou naquele personagem, pra você se identificar com os personagens. Só que o Walter fala, não, é muito específico. Já que o Walter também, quando era criança, a mãe dele lia pra ele Fingerling no Zoológico, e a Agatha ainda fala, nossa, que legal, sua mãe lia uma história, né? Todas as mães leem histórias pros filhos, é algo normal. Aí ele, não, mas eu também encontrei a minha mãe morta, assim como Fingerling encontrou a viúva. Walter, como está viciado no livro, ele volta a devorar as páginas. E aqui nós temos mais algumas informações legais da história. Fingerling conhece Fabrizia, uma femme fatale maravilhosa, do qual ele se apaixona loucamente. Só que Fabrizia, ela gosta de umas coisas mais excêntricas. Ela gosta de uma relação sexual mais violenta, ela gosta dessas fantasias de que ela está em perigo, e o Fingerling se torna um detetive. E a Fabrizia é interpretada também pela Virginia Madsen. Então são os mesmos atores na história do livro, na história do filme. Lembrem-se disso. E o Walter, como está muito conectado com o livro, ele começa a ter umas visões estranhas na casa dele. Então ele vê pelas sombras da janela uma pessoa com uma faca. E no meio dessa leitura, o Walter chega no capítulo 5, que na minha opinião é o melhor do livro, porque é o capítulo da loira
Eu amava assistir essa parte do filme. Eu voltava o DVD direto nessa cena porque eu acho ela incrível. O Fingerling, ele recebe o chamado de uma mulher que está ameaçando tirar a própria vida. Então o Fingerling vai até o apartamento dela pra convencê-la a não fazer isso. Ele começa a conversar com ela. E ela é toda bonitona, né? Loira ali dos olhos azuis. Ele começa a trocar uma ideia com ela e fala: olha, se eu fosse você, não faria isso. Você está escolhendo uma das formas mais dolorosas de tirar a própria vida. Muitas pessoas dão um nó errado e acabam ficando com problema no pescoço pra sempre, mas as coisas são ainda mais sombrias. Ela fala que ela não é uma pessoa boa, e se ele quiser saber mais, é só procurar o ex-namorado dela. Tudo isso está acontecendo por conta deste maldito número 23, e a parede da casa dela é cheia de papéis colados, e ela começa a arrancar esses papéis, e nas paredes tem vários rabiscos com o número 23 dela fazendo várias contas e tal. No início ele acha que essa mulher é muito maluca, do tipo, meu, o que tem a ver um número? Mas ela começa a falar coisas que vão entrando na cabeça do Fingerling. Ele fala, isso daqui até que faz sentido. Tudo na vida dela tem o número 23, então quando ela soma as letras do nome dela, dá o número 23. Quando ela soma o endereço dela, também dá o número 23. Quando não é 23, é o número 32, que é 23 ao contrário. Ela prova que tudo na vida dela tem conexão com o número 23 e que isso também acontecia com seu pai. O pai dela também estava sendo perseguido pelo número 23 e como uma forma dele não ser mais perseguido por este número, ele matou a esposa e também tirou a própria vida. Tudo isso na frente desta mulher quando ela ainda era criança. E é como se a maldição do número 23 tivesse passado agora pra loira suicida. E ela está no auge da loucura, falando sobre isso e não sei o que. E o Fingerling, ele acha que isso faz parte da loucura dela, por isso que ela tava tentando tirar a própria vida. Então ele começa a contar algumas histórias pra distraí-la. E isso vai acalmando a loira suicida, que não está tão suicida assim, né? Já que praticamente ela está mudando de ideia. E aqui tem um paralelo bem interessante com o Walter, já que o Walter também conta histórias para os animais na hora de capturá-los. O Fingerling sai do apartamento da loira suicida, feliz, achando que fez um bom trabalho. Quando ele está caminhando ali por uma viela, a loira suicida pula da janela e cai morta na sua frente. E a partir deste momento, Fingerling passa a ser assombrado por este maldito número. O Walter para um pouco de ler, né? Porque ele fica impressionado com tudo que aconteceu, algumas coincidências também do Fingerling com ele, e ele também começa a descobrir que o número 23 está presente em sua vida. Ele começa a fazer algumas contas no nome dele, no endereço que ele mora, e ele vê que o número 23 está presente em quase tudo. Neste momento, a Agatha ainda não está preocupada com o que está acontecendo com o Walter. Ela acha que ele está muito fissurado naquele livro e não sei o que. E ela fala, olha, Walter, continua lendo o livro, porque eu já li, né? Continua lendo, que você vai ver que você não tem nada parecido com o Fingerling. O Fingerling, ele é um cara meio malvado. E o filho deles, o Robin, também começa a entrar nessa pilha de que o número 23 está perseguindo o pai dele. Ele começa a ajudar ali o pai dele a fazer umas contas e vê que o número realmente está presente em muitas coisas. Por exemplo, a Agatha escolheu uma cor específica para pintar a parede da sala, que é um vermelho sangue. E na paleta de cores daquela tinta, a numeração do vermelho sangue dá o número 23. E é a mesma cor que é a capa do livro. Então, assim, é uma coincidência bem bizarra. E esta cor vermelha, o vermelho sangue, aparece durante o filme inteiro, sempre indicando perigo ou sinal de alerta pro Walter. O Fingerling lá do livro conheceu a Fabrizia, que é o seu par romântico, aos 32 anos, ou seja, 23 ao contrário. O Walter conheceu a Agatha aos 23 anos, então mais uma coincidência numérica. Eles se conheceram no dia 14 de setembro, 14 mais 9, 23. E o Walter chega no capítulo 7 do livro e a Fabrizia está muito louca. Ela quer fazer coisas absurdas, como por exemplo, ter relações íntimas no apartamento da loira suicida. E o Fingerling começa a ter visões de que ele está matando a Fabrizia. O Walter começa a ficar ainda mais paranoico com isso e agora a Agatha começa a se preocupar. Ela fala, Walter, você não tá bem, né? Agora tem alguma coisa estranha, porque assim, uma coisa é você ficar fissurado pelo personagem, pelo livro. Agora você tá começando a encontrar coincidências bizarras na sua vida, não tem nada a ver. O Fingerling, ele não é parecido com você, ele é um assassino. Só que o Walter ainda não tinha chegado na parte onde o Fingerling mata alguém. Mas ela precisou dar esse spoiler pra acalmar
acalmar um pouco o marido dela, porque ele tava achando que alguém escreveu o livro com base na vida dele. E ele fica tão paranoico que ele vai até a livraria onde a Agatha comprou este livro pra investigar mais sobre o autor. E o cara ali da livraria não encontra nada sobre esse autor, ele nunca escreveu nenhuma obra antes ou depois de número 23. A Agatha fica um pouco preocupada com o que tá rolando com o Walter e liga pro Isaac, que é um cara muito inteligente, professor universitário e tal, e o Walter vai meio que tomar um café ali com o Isaac na universidade. E ele fala, olha, eu estou lendo um livro e tem muitas coincidências com a minha vida, principalmente com o número 23 que tá aparecendo em tudo. E o Isaac fala, isso faz sentido, já que o número 23 é muito simbólico para a história da humanidade, você não é o único que está encontrando essas coincidências estranhas. E o Isaac começa a apresentar várias teorias da conspiração que envolvem o número 23. E não só o número 23 está presente em teorias da conspiração, como também teorias religiosas. Por exemplo, 2 dividido por 3 dá 0.666. Na verdade, 0.666. Mas, né, a gente, como quer encontrar algo meio satânico, a gente coloca 0.666. Seria o número 23 um dom ou uma maldição? E tem várias outras teorias bem interessantes do número 23 que você acaba até entrando nessa noia também se você começar a pesquisar muito. E eu separei algumas situações interessantes na parte das curiosidades. E ele fala pro Walter, olha, fica tranquilo, quando você terminar o livro, você vai ver que não tem nada do personagem com a sua vida, fique em paz. O Walter continua a leitura e aqui o Fingerling, ele vai até um psiquiatra, que é o Dr. Phoenix, e ele conta sobre essa obsessão do número 23. O ator que faz o Dr. Phoenix é o mesmo ator que faz o Isaac. Algumas pessoas podem achar estranho essa coisa, nossa, mas por que são os mesmos atores? Isso é fácil de explicar. Quando você lê um livro que você não tem referências visuais daqueles personagens, você acaba atribuindo aos personagens dos livros características físicas de pessoas que você conhece. O psiquiatra sugere ao detetive Fingerling que ele tire um tempo de folga, né? Tira uma licença. Quando ele chega em casa, ele meio que tá morando ali com a Fabrícia, ela perde o interesse por ele, já que ele não é mais detetive, então ele não tem armas, ele não está mais ali enfrentando aqueles perigos, né, da vida de um detetive, então ela perde o encanto por ele e fala, olha, tá bom, fica aí sozinho que eu vou dar uma volta. E a Fabrícia começa a sair com o psiquiatra. O Walter vai devorando aquela história, devorando, e nesse meio tempo ele começa a ter visões esquisitas, ele tem pesadelos horrorosos, tudo na vida do Walter começa a dar o número 23, então ele faz várias contas, tudo que ele olha, placa de carro, número das residências, número das lojas. O Walter, como está ficando muito prejudicado com tudo do livro, essa desconfiança que a esposa dele tem um caso com Isaac, também começa a imaginar coisas horríveis dele matando a esposa dele, então ele fica com medo do que está acontecendo e resolve passar uma noite no hotel. E ele chega em frente a um hotel e aparentemente ele nunca entrou, mas ele sente uma forte conexão com aquele lugar. Então ele vai lá pegar um quarto, e qual quarto ele pede? O quarto de número 23. Ele chega no capítulo 22. Fingerling mata Fabrícia. Pois é, ele mata a ex-namorada, né, que agora ela tá saindo com o Dr. Phoenix, e ele faz o assassinato de um jeito que ele consiga incriminar o Dr. Phoenix depois, e logo em seguida a polícia chega e prende o Dr. Phoenix, enquanto o Fingerling fica à solta, muito louco, achando várias conexões com o número 23, ele tá muito surtado. O Fingerling, então, ele sobe até a janela do seu prédio, quando ele vai pular, o livro acaba. Não tem mais capítulos. E, tipo, acabou de um jeito muito aberto. E o Walter fala, meu Deus, eu não posso terminar a história desse jeito. Eu quero saber o que acontece com o Fingerling. O Walter fica perplexo, né, com esse final. Ele vai até a janela do hotel e vê aquele cachorro, o Ned, lá embaixo. Como ele sente essa raiva por esse cachorro, por ter mordido ele, ter feito ele se atrasar pro aniversário e tal, ele vai atrás do cachorro. E, novamente, o cachorro vai lá pro cemitério e dá um tiro de tranquilizante no cachorro. O cachorro fica ali desmaiado e aparece o padre ali da paróquia local, próximo daquele cemitério, e fala, meu, o que você fez com o cachorro? Ele, não, relaxa, ele só está dormindo, ele me mordeu outro dia, então eu preciso descobrir quem é o dono, né, pra dar uma advertência, que o cachorro não pode ficar solto, ele é agressivo. Ele fala, não, fica tranquilo, o cachorro é do jardineiro aqui da igreja, e aparece o jardineiro também pra conversar com ele. Esse cachorro simplesmente apareceu aqui, e ele gosta muito de ficar aqui neste túmulo, que é o túmulo da Laura Tollins. O Walter, na mesma hora, olha a data de nascimento da Laura Tollins e também a data que ela morreu e fala, nossa, ela morreu aos 23 anos, que estranho, né? Aí o padre fala, não, a gente não sabe se ela morreu. Esse túmulo aqui é simbólico, porque ela está desaparecida. O Walter, então, faz algumas pesquisas e encontra mais informações. E ele apresenta essas informações pra Agatha,
pro Isaac e pro seu filho. Ele volta pra casa e fala, olha, eu descobri várias coisas e eu acho que o autor do livro matou esta jovem. Aí ele fala, né, que ela desapareceu aos 23 anos e supostamente quem matou é um cara chamado Kyle Flint, já que as impressões digitais dele foram encontradas numa faca, mas o corpo dela nunca foi encontrado. E este cara está preso há quase 15 anos. Bom, o Walter, como quer descobrir mais sobre o que está acontecendo, ele vai até a penitenciária para conversar com este cara. E ele começa a conversar com o cara e fala, olha, você escreveu esse livro e agora eu estou sendo perseguido pelo número, isso e aquilo, você matou aquela jovem. E ele fala, eu não matei ninguém, eu fui incriminado, eu amava a Laura Tollin e eu não escrevi livro algum. E ele ainda solta uma que é bem interessante. Você acha que se eu fosse o autor do livro, eu ia colocar como nome Top Secrets? Aí o Walter olha e realmente a palavra Top Secrets, ela é formada ali no nome do autor do livro. O Walter sai da penitenciária, começa a conversar com a Agatha e com seu filho e fala, não sei, eu acho que esse cara está mentindo. Ele fala que não foi ele que escreveu, mas eu acho que foi. Ele fala que não foi ele que matou, mas eu acho que foi ele. Até que eles descobrem no livro uma caixa postal. Pois é, tem um endereço ali naquele livro, numa folha que estava grudada. Eles vão até esse endereço para ver quem costuma aparecer, né, para receber as correspondências e tal. Lá no endereço aparece um cara misterioso, né, um senhorzinho que entra ali para pegar a correspondência e o Walter vai lá confrontá-lo, fala, você é o Top Secret, você que escreveu este livro, isso e aquilo. E o cara começa a correr com medo do Walter, né, como se ele conhecesse o Walter. E ele começa a gritar pro Walter, meu, você deveria ter morrido, você não deveria estar aqui. Então realmente ele conhece o Walter de outros carnavais. E do nada, este cara pega um pedaço de vidro e corta o próprio pescoço. A Agatha, ela vai ali tentar ajudar, né, pra fechar ali o ferimento, e começa a ir aquele sangue, e ela fala pro Walter, pega o Robin, vai pra casa que depois eu dou notícias, eu preciso levar este cara pro hospital. Aí ela chama ajuda, chega a ambulância e não sei o que, e ela pega no bolso deste cara misterioso o cartão dele, e descobre que ele é psiquiatra, e ele trabalhou por muitos anos no instituto psiquiátrico chamado Nathaniels. Ela vai até este lugar que agora já está abandonado, e ela vai até a sala deste médico. E lá na sala dele, ela encontra algo bem bizarro. Mas antes de falar o que ela encontra, eu quero pedir para você se inscrever no canal se você ainda não for um inscrito, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com um amiguinho de vocês. Se você ainda não clicou no botão do hype, clique agora mesmo que vocês ajudam a divulgar ainda mais este vídeo. Deixe nos comentários sugestões de outros filmes que vocês querem ver aqui no canal. E se você ainda não digitou o número 23, coloca, viu? Porque senão este número vai começar a perseguir você também. Não, brincadeira. Mas coloca aqui para dar aquela engajada. E vamos agora para as grandes revelações desta obra. O que a Agatha encontra na sala deste médico maluco? Primeiro que a sala tá toda rabiscada com o número 23. Este psiquiatra também ficou fascinado com o número 23. E mais do que isso, ela encontra uma caixa de arquivo com o nome do seu marido, Walter Sparrow. Enquanto isso, o Walter está em casa junto com seu filho e ele está circulando a 23ª palavra a cada 23ª página do livro e descobre uma mensagem secreta. Visite Casa Novas Park e cave sobre os degraus para o paraíso. Este Casa Novas Park é um parque que tem ali na cidade, perto de onde eles moram. Então, ele vai até lá com o Robin para cavar no último degrau, ou seja, no 23º degrau daquela escada. Ele cava ali junto com o Robin e encontra o esqueleto de uma pessoa. Pois é, tem alguém enterrado naquele lugar. Ele chama a polícia, só que quando a polícia chega para investigar o que está rolando, não tem esqueleto algum. Eu, se fosse o policial, já ia achar muito estranho. Como que o cara tá ali com o filho dele cavando durante a madrugada, encontra o esqueleto? Isso daí é bem suspeito. Agora nós vamos pro grande finale do filme, né? Pra essa grande revelação. Quando eles estão ali conversando com o policial, a Agatha vai até lá buscar o Walter e o seu filho, né? Pra eles voltarem pra casa. Aí ela dá um abraço no Walter e não sei o que. E ele percebe que as unhas da Agatha estão sujas de terra. Ou seja, ela mexeu naquele esqueleto. Ele espera só eles chegarem em casa pra confrontá-la. Eu sei que você mexeu naquele esqueleto e eu quero saber toda a verdade. Por que você fez isso? Foi você que escreveu o livro? Já que o autor parece que me conhece muito bem. E a Agatha dá a seguinte revelação. Eu escondi sim o esqueleto que estava lá no parque, mas eu não escrevi o livro. E ele fala, então quem foi que escreveu o livro? Você. Sim, gente, o Walter é o autor do livro. Ele é o tal de Top
Top Secrets. Foi ele que escreveu esta obra, mas como que ele não lembra o que aconteceu? Vai ter uma explicação também, segura aí. Ele fica perplexo e fala, não é possível, como que eu escrevi o livro? Por que eu ia fazer isso? Ela fala, foi você. E ela pega aquela caixa que ela encontrou e dentro da caixa tem vários arquivos da vida do Walter. Então o Walter já esteve internado naquele hospital psiquiátrico quando ele ainda funcionava. E tem várias coisas que estão no livro número 23. Tem várias revistinhas de detetive com personagens que são parecidos com os personagens que estão no livro e tem fotos de uma mulher misteriosa que no livro é chamada de Fabrícia, mas na verdade as fotos é de uma outra mulher, uma tal de Laura Tollens. O Isaac também está ali na casa, né, pra ajudar nessa descoberta. A Agatha, coitada, ela está assim muito assustada com tudo, porque ela também não sabia que era o seu marido, que era o autor do livro, ela não sabia. Ela comprou aquele livro na inocência e tudo isso aconteceu, né? Esses segredos vieram à tona. E mais do que isso, tem um manuscrito do livro dentro daquela caixa do Walter. Ali na parte onde está o nome do autor, está escrito Top Secrets, que é o autor do livro, né? Que juntando fica Top Secrets. Mas é um adesivo. Quando ele puxa o adesivo, embaixo está escrito autor Walter Sparrow. Então realmente foi ele que escreveu o livro. Mas como este livro foi publicado, por que ele não lembra? Agora nós vamos para essa explicação. O Walter, transtornado, ele volta para aquele hotel que ele sentiu uma conexão com o quarto de número 23 e ali naquele quarto foi onde ele escreveu o livro. E quando ele puxa o papel de parede, que ele vê que tá um pouco desbotado, né, um pouco rasgado, tem vários rabiscos do número 23. E não só tem vários rabiscos, como tem o 23º capítulo do livro, que não está no livro, mas está na parede do hotel. E este 23º capítulo é onde tudo se revela. No 23º capítulo, o Fingerling revela o seu verdadeiro nome, que é Walter Sparrow. E ele fala que quando ele tinha 8 anos, ele viu o pai dele matando a sua mãe, tirando a própria vida na frente dele, assim como foi a história da loira suicida. Lembra da história dela? O pai dele estava sendo perseguido também pelo número 23. E essa maldição foi pro Walter, junto com vários outros traumas por ter presenciado algo tão horrível. O Walter então cresceu, né? E ele nunca teve amigos, ele se sentia muito sozinho. E quando ele chegou na faculdade, ele conheceu uma jovem muito bonita, que era a Laura Tollens. Eles se apaixonaram e ela tinha características bem próximas da Fabrícia no livro. Ela gostava de uma coisa mais excêntrica, né? Gostava ali de uns tapinhas, na hora ali dos atos libidinosos, e eles eram muito apaixonados, pelo menos o Walter era apaixonado nela. E não só ela saía com o Walter, como ela também saía com o professor Kyle Flint, cara que está preso por supostamente ter matado esta jovem. Ele começou a ter essa obsessão pelo número 23, na verdade ele sempre teve essa obsessão, mas conforme as coisas foram dando errado pra ele, ele começou a buscar a lógica disso tudo, e tudo dava o número 23. E isso inclusive foi um dos motivos que fez a Laura Tollens se afastar dele. Ela meio que ficou com medo também que esse cara é meio maluco. Ele vai até o apartamento dela confrontá-la e não sei o que. E no meio de uma discussão, ele mata a Laura Tollens. E assim como o Fingerling incriminou o Dr. Phoenix, o Walter fez a mesma coisa com o professor da universidade. E na verdade, este livro era para ser um bilhete de suicídio do Walter. Mas ele foi se empolgando com aquela história, ele foi criando várias coisas e acabou virando um livro. E assim que ele termina este livro, ele pula da janela. Só que ele não morre. Ele perde a memória e é levado para um hospital psiquiátrico. Aquele hospital psiquiátrico onde aquele médico que tirou a própria vida, que conversou com a Agatha e tal, ele trabalhava. E este psiquiatra leu este manuscrito do livro e ficou obcecado pelo número 23 também. A maldição passou do Walter para este médico. Então é ele que começou a ver o número 23 em tudo, aquela coisa toda. E o Walter ficou um tempão internado nesse hospital psiquiátrico, ele perdeu a memória, ele não sabia quem ele era, não sabia nada sobre a família dele, ele não lembrava que o pai dele tirou a própria vida na frente dele, ele esqueceu de tudo isso. Ele sabia que a mãe dele tinha morrido. Isso ele lembrava, dele ter encontrado o corpo da mãe dele. Mas talvez pudesse ser uma falsa memória também, né? Então ele foi se recuperando, ele fez fisioterapia, fez muita terapia também. E no dia 14 de setembro, ele saiu do hospital psiquiátrico. E quem ele conheceu na saída do hospital psiquiátrico? A Agatha. Ela estava ali carregando um bolo, eles trombaram e foi amor à primeira vista. E aquele psiquiatra que ficou fascinado pelo
número 23, ele ficou com o manuscrito do livro. Ele colocou uma etiqueta em cima do nome do Walter e ele fez uma cópia deste livro. Colocou numa livraria. E ele fez isso meio que para passar adiante essa história do Walter, que ele achou uma história fascinante, e também passar a maldição para outra pessoa. E por uma coincidência muito bizarra, quem comprou este livro foi a Agatha. Gente, de tantas pessoas que poderiam ter comprado, foi muita coincidência a Agatha comprar este livro, né? Sem saber que o autor real do livro era o seu marido. Então, aquele esqueleto que estava ali naquele parque era realmente daquela jovem que morreu e quem matou foi o Walter. E mais do que isso, tinha um cara inocente na cadeia. Então ele resolve se entregar pra polícia. O Kyle Flint, ele é solto da cadeia. E aí tem uma cena onde rola o velório digno pra Laura Toles. Então tá toda a família dela. E o Walter está preso. E a gente vê a sua esposa Agatha e o Robin indo visitar o Walter na penitenciária. Mas será que ele está curado de tudo isso? Então seria o número 23 uma maldição? E esta é a história de número 23. Vocês lembravam da história deste filme? Lembravam desses detalhes? Que o Walter era o autor do livro? Ou vocês ficavam um pouco confusos nesse aspecto? Eu particularmente gosto muito da história deste filme. Eu acho ela bem criativa, cativante do início ao fim. Tem essa paranoia com o número 23. A gente também começa a pensar, será que o número 23 está presente na nossa vida? E a gente começa a fazer umas contas básicas, né? No meu caso, o número 23 não apareceu em quase nada. Na verdade, em nada que eu fiz aqui as contas. Talvez isso seja um bom sinal. Mas também, se eu tivesse que depender das minhas habilidades em matemática para descobrir coincidências com o número 23, não ia dar muito certo na minha vida, né? Seria melhor esse número ir amaldiçoar uma outra pessoa que entenda de matemática para fazer sentido, porque comigo não ia funcionar. Mas fato é que é uma história interessante, uma história bizarra e que marcou uma geração. Acho que todo mundo assistiu esse filme. Esse filme ele tem umas curiosidades de bastidores bem interessantes. Primeiro, quem descobriu esta obra foi uma produtora chamada Alyssa Ferguson. Ela leu pela primeira vez o roteiro deste filme em 2002 e ela ficou apaixonada por esta obra. Ela falou em uma entrevista que foi o melhor roteiro que ela já leu na vida. O filme ele passou um tempo ali no que eles chamam de purgatório do desenvolvimento, né? Que ninguém sabe muito bem para onde vai o projeto. Mas em 2005, a New Line Cinema comprou os direitos para fazer este filme. Ainda em 2005, Joel Schumacher assinou para ser o diretor desta obra. Ele foi a primeira escolha do estúdio. E o Joel Schumacher ele revelou no material bônus pro DVD que ele não conhecia nada sobre essas teorias bizarras do número 23, que para ele foi uma novidade. Ele só descobriu depois que ele leu o roteiro. E ele ficou também obcecado com isso. Ele começou a encontrar coincidências bizarras na sua vida com o número 23 e coincidentemente este é o 23º filme do Joel Schumacher na direção. Bem curioso isso, né? E o Joel Schumacher também fala que nessas pesquisas que ele fez, ele descobriu uma sociedade de pessoas que acreditam muito no número 23 e eles são chamados de 2013. Agora, o mais curioso é o que aconteceu com o Jim Carrey durante a produção do filme. Este ator foi a primeira opção do Joel Schumacher. Quando o Jim Carrey ele aceitou fazer parte do projeto, ele também não conhecia muito essa simbologia por trás do número 23. E assim como o Joel Schumacher ficou fascinado pelo número, o Jim Carrey também ficou. E ele foi para um lado ainda mais absurdo da coisa. Tão fascinado pelo número que ele mudou o nome da sua produtora. Ele tinha uma produtora na época chamada Pitbull Productions e ele mudou para JC23, Jim Carrey 23. E de acordo com o Jim Carrey, ele estava lendo um livro sobre o Salmo 23 quando recebeu pela primeira vez uma cópia do roteiro para revisar. E 1h30 depois, ele estava na página 23 circulando cada 23ª palavra. E aquela ideia que a gente vê no filme do Walter circulando a 23ª palavra foi uma ideia do próprio Jim Carrey, que ele estava fazendo isso na vida real. E no início do roteiro, ele descobre que o personagem dele, o Walter, será atacado por um pitbull. E qual era o nome da produtora? Pitbull Productions. Isso aqui eu achei bem legal. É aquele tipo de coincidência bizarra que a gente gosta de ver nas coisas, né? Ainda falando do casting do filme, a primeira atriz que veio na cabeça do Joel Schumacher na hora de escalar a personagem Agatha foi a Elizabeth Shue, uma atriz extremamente popular em Hollywood também, que fez vários filmes no início dos anos 2000, como Homem Sem Sombra, por exemplo, que eu acho maravilhoso. Só que ela engravidou no meio da produção, então ela preferiu se dedicar ali à maternidade. O papel ficou pra Virginia Madsen, que eu acho que fez um ótimo trabalho. Durante a produção do filme,
filme, o elenco e os membros da equipe ficaram fixados no número 23. Inclusive, a Virginia Madsen falou numa entrevista que a vaga onde ela estacionava o carro dela no estúdio era uma vaga de número 23. E por conta dessas coincidências bizarras, né, que a equipe ficava descobrindo, o Joel Schumacher começou a ficar preocupado que o filme não fosse acontecer, porque tava todo mundo muito disperso. Então o Joel Schumacher teve que fazer igual escolinha, separar as pessoas. Ele falava: Jim Carrey, você senta aqui. E você, Virginia, você senta do outro lado. Aí você senta aqui. Então ele começou a separar os grupinhos para as pessoas não ficarem entrando nessa paranoia do tipo, olha, eu também encontrei uma coincidência. Aí o outro, eu também encontrei. E tava todo mundo disperso, esquecendo as falas. E isso deixou o Joel Schumacher bem preocupado. Ao pesquisar sobre o número 23 na internet, você vai encontrar muitas coisas, muitas coincidências de situações que aconteceram no mundo, né? Tragédias, isso e aquilo. Eu separei algumas que eu achei bem legais. Tem uma página que eu encontrei na internet que fala que o número 23 é um dom, que é uma coisa divina. Então ele tem alguns significados, pelo menos para esta página, né? Para essa mulher que estuda a numerologia, que eu vou deixar aqui linkado para vocês na descrição do vídeo. De acordo com esta matéria, o número 23, ele tem um significado para os anjos. O anjo número 23 traz uma mensagem divina, encorajando-nos a acreditar em nós mesmos e na qualidade de nossas habilidades naturais. Se este número está aparecendo com frequência em sua vida ou chamando a sua atenção, pode ser que o anjo número 23 esteja por perto. Isso significa que seu anjo da guarda está te apoiando em seus planos e empreendimentos. E também pode indicar que alguém próximo a você precisa da sua ajuda. Então, se a partir deste vídeo vocês começarem a enxergar muitas coincidências com o número 23, fiquem espertos, tá? Pode significar uma dessas coisas. Tem alguns fatos históricos também que aconteceram que tem algumas coincidências numéricas com o número 23. William Shakespeare nasceu em 23 de abril de 1564 e faleceu em 23 de abril de 1616. Ou seja, o número 23 está presente aí numa pessoa que é lembrada até os dias de hoje, né? Estamos falando de Shakespeare. E essa coincidência bizarra também aconteceu com a data de falecimento do cantor Kurt Cobain, vocalista da banda Nirvana. Ele faleceu no dia 5 de abril de 1994. Ou seja, 5 mais 4 mais 1 mais 9 mais 9 mais 4 igual a 32. 23 ao contrário. E se pegarmos apenas o ano de falecimento dele, que é 1994, somando 1 mais 9 mais 9 mais 4 é igual a 23. Bem bizarro, né? Esta outra curiosidade é para quem gosta da história do Titanic. O navio afundou na madrugada de 15 de abril de 1912. 1 mais 5 mais 4 mais 1 mais 9 mais 1 mais 2 igual a 23. Isso aqui eu achei maravilhoso, porque eu amo Titanic. A bomba atômica de Hiroshima foi lançada às 8h15. 8 mais 15, 23. O atentado ao World Trade Center, as Torres Gêmeas, aconteceu em 11 de setembro de 2001. 11 mais 9 mais 2 mais 1 igual a 23. Uma outra informação interessante que conecta a história do número 23 com outro filme chamado Uma Mente Brilhante, com Russell Crowe, um filme maravilhoso. Ele é inspirado na história de um economista chamado John Forbes Nash, vencedor do Prêmio Nobel. E este cara era obcecado pelo número 23. E isso ficou muito evidente em sua batalha contra a doença mental. E o John Forbes Nash, ele publicou 23 artigos científicos. Quando ele faleceu, no dia 23 de maio de 2015. É muita coincidência, tá? Eu estou assustado. É claro que se vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar várias outras coincidências bizarras com o número 23, então eu deixo como lição de casa vocês irem atrás de outros casos que envolvam o número 23. Se vocês encontrarem algum bem bacana, coloca aqui nos comentários para continuarmos alimentando essa teoria do número 23. E este é o filme e as curiosidades e as coincidências bizarras com o número 23. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, foi muito legal revisitar esta obra, trazer essas curiosidades para vocês, foi bem legal mesmo. Se inscreva no canal se não for um inscrito, deixe o seu like, compartilhe este vídeo com um amigo de vocês que também gosta de o número 23. E da próxima vez que você for usar a calculadora, cuidado para o resultado não ser 23. Tchau.